paz do Senhor. Estenda suas mãos. Amado Deus, soberano e eterno Pai, rendemos graças ao Senhor, ao teu nome. Ó Deus, nesta noite, ministra, Pai, a cada coração aqui presente, esta palavra, Senhor, que irá ser pregada, que cada coração, meu Deus, nesta noite possa receber com alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, usa com autoridade o teu servo, com a autoridade do Espírito Santo que se faz presente aqui nesta noite. Em nome de Jesus, que nós possamos, meu Deus, meditar em cada palavra aqui nesta noite, que a nossa mente venha se abrir, que a tua glória venha descer, em nome de Jesus, ó Pai, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero primeiramente louvar. Pode sentar em nome de Jesus. Quero primeiramente louvar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus por me dar essa rica oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus. Quero agradecer ao pastor por essa confiança. Sei que existem muitos aqui na minha retaguarda, homens que são com certeza mais capacitados, homens que têm uma palavra com certeza muito melhor, mas a mim me foi dado essa incumbência e eu quero desde já agradecer ao nosso pastor, quero agradecer ao Senhor Jesus e quero pedir os irmãos que tenham um pouco de paciência. E nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Serei breve, porque não sou pregador, não sou ministrador, pregador daquele reteté de fogo, mas somos crentes, irmãos, nós somos crentes. Eu e vocês estamos aqui para isso, para aprendermos juntos, para louvar juntos. Se for preciso, chora junto também. E essa é a nossa missão aqui na terra. Irei eu hoje, com a graça do nosso Senhor Jesus. Agora sim, se os irmãos puderem se colocar de pé junto comigo, serei grato ao Senhor. Abra comigo a vossa Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Todo mundo conhece a história de Jonas, todo mundo sabe da história de Jonas, mas iremos hoje, nessa noite, abordar o contexto da história de Jonas. É muito bom quando a gente está na presença do Senhor Jesus. É muito bom quando a gente está ali folheando a Bíblia e se depara com situações da qual você fala assim: meu Deus, eu já li, mas eu nunca tinha observado essa tal passagem, né? Os irmãos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, e o verso 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, chegou ao navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e descendo para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão
se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chamou a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembrará de nós, para que não pereçamos. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. Meus queridos, o livro de Jonas é bem interessante, porque o livro de Jonas não fala de Jonas, não é, mas o livro de Jonas não fala de Jonas, mas em todo o tempo ele declara o amor, a proteção, o cuidado, o carinho de Deus para com os seus, para com o seu povo. O que me chama a atenção nessa passagem é quando ele fala: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Antes de Jonas, o pai de Jonas também era profeta. Antes de Jonas ser profeta, logicamente, Amitai também era profeta. E Jonas cresceu e aprendeu. Foi até falado sobre isso hoje na escola bíblica dominical, a questão dos costumes, daquilo que está, enraizado em nosso coração. Tivemos uma escola bíblica maravilhosa. Você que não veio, infelizmente perdeu, mas está convidado, né, Fabrício? Domingo tem mais. E é um dos contextos maravilhosos. Então, na época do pai de Jonas, Amitai, os assírios, eles perseguiram a família do pai de Jonas, e eles queriam, por todas as maneiras, destruir a família de Jonas, matar, destruir aquela nação. Jonas cresceu e aprendeu que aqueles assírios eram seus inimigos. Ele cresceu assim, ele aprendeu assim. Jonas cresceu nesse contexto de que os assírios, eles eram inimigos da sua família, inimigos do seu país. E assim sucedeu a história de Jonas, e naquela época, irmãos, os assírios, eles eram pagãos, eles eram o centro do paganismo ali no mundo, e eles eram pessoas muito más. Era uma nação que eles faziam maldade, mas sem tamanho, crueldade extraordinária. A gente vai ver no contexto que os assírios, eles pegavam os profetas e eles pegavam uma perna, pegavam na outra, e eles serravam eles no meio assim, tamanha crueldade. Eles tomavam filhos, bebezinhos dos braços das suas mães e matavam. Então eram pessoas muito cruéis. E Jonas cresceu naquele contexto ali de ódio, de raiva, de inimizade com aquele povo. E aí, quando a gente vai mais à frente, Deus pede para Jonas, Deus fala com Jonas e fala assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, que era a capital daquele pessoal lá, Sírios, e clama contra ela, fala do amor de Deus. Aí naquele momento Jonas falou assim: meu Deus, como é que eu vou pregar para aqueles, que sempre meus inimigos, meus pais sempre me advertiu, me ensinou que aqueles pessoal são muito mal. Mas eu não vou não, porque assim, quem sou eu? Quem é
discutindo com Deus, falando assim: Deus, para Tarsis eu não vou não, agora se o Senhor me manda para outra, eu vou, mas Tarsis não. Aí Deus manda: não, vai para Tarsis, não, mas para Tarsis, para ali e não, né? Manda para outra eu vou. Então, assim, fica naquele. Olha, quem sou eu, quem é você, quem somos nós, para ficarmos discutindo a decisão de Deus? Se Deus manda, vai logo, quando o trem pior, se o trem vai piorar, vai perder o negócio. E ele ficou e disse: não, mas eu vou. Deus fala com ele se levanta na mesma hora e ele vai. Só que eu creio que no meio do caminho, ele falou: moço, eu quero mesmo que aqueles assírios se explodam. Moço, eu não estou nem aí com aquela nação, eu não quero nem saber daquele povo. É uma oportunidade maravilhosa daquele povo ser eliminado. Eu não estou nem aí com aquele pessoal tudo ali. Eu vou para Tarsis, não estou nem aí. Eu vou pegar aquele navio lá e não estou nem aí. E foi. E chegou lá e comprou a passagem direitinho, pagou a passagem dele direitinho e entrou naquele navio e foi para um lugar improvável também. Foi lá para o porão do navio. Se deitou e foi dormir. Agora eu te pergunto, pastor, não sei, você consegue dormir quando você está muito preocupado com Deus? Assim, você dormir com sono profundo lá, é difícil, a não ser que o cara seja muito ordinário, sei lá, né? Mas o João não estava nem preocupado com isso, não. Você falou assim: eu tomei uma decisão legal, eu não estou nem com aquele povo, eu vou dormir. Ele dormiu bacana, ele dormiu, ele deu lá e dormiu. Se deitou no fundo do porão lá do navio e dormiu. E os historiadores, irmão, eles afirmam que aquela viagem de Tarsis, da onde de Jope, onde ele estava, para Tarsis, era uma viagem de um ano. Era um ano de viagem. São 4.000 quilômetros que ele tinha que navegar. Era um ano navegando aquele trem lá. E você estava despreocupado. Estava bem longe daquele pessoal. Nem saber daquele pessoal. Aí vamos para frente aqui, ó. No capítulo 4 ele fala assim, ó: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Você pode imaginar o poder de Deus? Deus vai lá. Em outras traduções afirma que Deus soprou no mar. Agora você imagina só o sopro de Deus e aquelas águas começaram a mexer, a balançar. A gente gosta de assistir aquelas séries não, uma reportagem sobre aqueles pescadores de alto mar, aqueles navios azul que jogam o navio lá em cima, desce, e aquela luta, e muitas vezes o homem cai no mar. Agora você imagina só o sopro de Deus soprou naquele local. E aquele local onde aquele navio ia passar, aí era experiente. Aquela rota ali, ó, não tinha vento, não tinha tempestade. Eu ia normal, porque ele já sabia. Mas ele era experiente, capaz de navegar durante aqueles 1 ano, 12 meses de viagem. Ele sabia direitinho, então não vai por aqui, porque aqui não tem essa tempestade, aqui o navio entra, né? Vamos aqui. Mas Deus soprou nas águas e começou aquela tempestade, e ali começou aquela luta, e começou aquela peleja daqueles homens. E aí o pastor, agora de manhã, na escola bíblica, ele falou o seguinte: que o homem, ele tem um desejo de adoração. O homem, eu e você nascemos para adorar. Quando nós não conhecemos esse Deus, não adoramos esse Deus, nós caçamos qualquer coisa para adorar. É um pedaço de pau, é gesso, é pedra e por aí vai. Nós vamos adorar, não vamos ficar à deriva, não. Tem que ter alguém acima de nós para que nós possamos se sentir seguros. E aqueles homens começaram a clamar, cada um segundo a sua cultura, o seu Deus, cada um segundo aquilo que foi ensinado no decorrer da vida dele. E aí eu fico imaginando o capitão do barco chegou e contou assim: tem 1, tem 2, 3. Peraí. Tá faltando um aqui, ó. Cadê aquele caboquinho que comprou passagem por último? Cadê ele? Aquilo ali tá. Desceu, mas não, vou lá.
lá no fundo do navio, lá no porão. Está lá Jonas dormindo, no profundo sono, lá de boa, tranquilo. E aí o capitão do navio falou assim: quem és tu, Diogo? Levanta daí, não pude um cão ali, sei lá. E Jonas lá se acorda meio adelentado. E aí o Jonas, e ele fala assim: declara quem és tu. Da onde tu vieste? Quem é você? Por que você está aqui no barco com nós? Que ocupação é a sua? Aí no capítulo 10, nós vemos que parece que a ficha cai quando Jonas descobre o tamanho da besteira que ele fez. O tamanho da besteira que ele fez. E ele declara, ele não mente. E ele fala assim: olha, eu adoro o Deus que fez o céu, que fez a terra. E que é dono dessas águas. Eu adoro esse único Deus. Esse Deus que manda na minha vida. Esse Deus que tem o poder para cessar essa tempestade. E a história vai contar que aqueles homens ficaram tomados de tamanho temor e temor por ouvir aquele homem declarar quem era ele e que Deus era aquele. E a Bíblia afirma, a história vai nos dizer que ele fala o seguinte: olha, os homens dizem, vamos colocar sorte. Vamos ver. Que jeito é que eles colocavam sorte? Não sei, não tenho a mínima ideia. Como é que eles faziam? Botavam uma garrafa, faziam um pirueta, não sei. Sei que eles colocaram sorte lá e Deus vai lá e toma o dedo de Jonas. Isso é isso aí, ó. Jogaram sorte o dedo, tome Jonas. Só aparecia, só dava ele ali. E aí falou: o que é que nós fazemos contigo, acabou? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós fazemos com esse homem, pelo amor de Deus? Ele já disse quem é. Ele já disse que adora esse Deus, que esse vento aí é ele que está mandando. O navio de madeira, com certeza, não vai aguentar. Nós não vamos chegar lá. Então o que é que nós fazemos com esse cara? O que é que nós vamos fazer com esse Diogo, pelo amor de Deus? Profeta fujão. Muitas vezes, cara, a gente já ouviu muita gente falar assim: Jonas, o profeta fujão. E na verdade é. Mas irmãos, espera aí. Vamos ser sinceros. Eu e você, humanamente falando, nós aqui, ó, nós temos um povo que é o nosso inimigo, crescendo vendo aquilo bem, acreditando que aquilo, né, é verdade. Fala a verdade, você ia? Eu acho que eu não ia, não. Eu acho que eu não ia, não. Humanamente falando, eu não ia. Eu não ia, irmão. Não ia. Eu não vou, sabe? Se eu ser bem categórico, meio falar para o irmão que eu acho que eu não ia, não. E falando sinceramente, você está falando no seu coração também. Eu não ia, não. Estou ouvindo seu coração falar. Não ia, não. Vamos falar a verdade. Não ia, não. Ouça, não. Pessoal do mal já tinha história que a pessoa matava mesmo, maltratava os profetas do Senhor, matava todo mundo. Jonas temeu pela sua própria vida. Jonas temeu pela sua própria vida. E eu falo a verdade para o irmão, acho que está certo. Ele queria matar ele mesmo. Mas por trás disso tinha também a questão cultural, né? Ele tinha aprendido. Pessoal ruim, não, nem aí, você quer que a pessoa se exploda. Deixa Deus fulminar aqui o pessoal lá. As iniquidades de Deus chegavam às narinas de Deus. Deixa Deus fulminar aqui o pessoal. Eu vou patar, você não quer nem saber disso daquele povo. E acontece que no meio daquela turbulência, o capitão vai lá, como eu já falei. E aí os irmãos falam assim: o que é que nós vamos fazer com esse caboclo? O marinheiro, o que é que nós vamos fazer com esse cara? E ele falou assim: eu sei o que é que vocês fazem comigo. Vocês podem me pegar, me erguer e podem lançar-me nas águas. Porque é por minha culpa, irmão. É por minha culpa que vocês estão passando essa tribulação. Eu sei que eu sou culpado. A ficha de Jonas cai quando ele vê aquele contexto em volta dele, as águas, o navio já
querendo todo estralando, querendo quebrar. Ninguém usava um colete salva-vida, com certeza, também não tinha uma canoinha para ele chegar lá. Moço, ele estava fardado todo mundo da morte. Jesus falou assim: é por minha culpa que sobreveio esse mal. É por minha culpa. Sabe o que é que os marinheiros, diante da declaração de Jonas, sabe o que é que os marinheiros fizeram com ele? Nada. Não fizeram nada. Sabe por quê? Porque eles temeram a Deus. Ele falou assim: acabou que é de Deus. Então eles temeram a Deus. E eles continuaram. Falou assim: ô pastor Paulo, pega nesse remo. O Rafael pega no outro. Nós vamos remar, nós vamos chegar na praia. Não vai dar certo. Nós vamos remar. E eles continuaram, mesmo depois da declaração de Jonas. Jonas explicou assim: ó, é só me jogar nas águas que vai acabar a tempestade. E eles não fizeram nada, eles temeram a Deus. Nós não podemos matar esse homem, não. Nós não podemos matar esse homem. E eles continuaram a pegar aquele remo que estava remando aquela tribulação terrível. E acontece que, depois de algum tempo, a tempestade só aumentava. E eles ficaram bem aqui. Aí eles olharam para o outro e falaram assim: Senhor, deixa eu te falar. Olha, eu não te conheço, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, eu não te conheço. Mas eu não quero, não. Mas o Senhor mandou, não vai jogar esse homem no mar. Agora, o sangue dele não tira das nossas mãos, não. Sabe? Não venha sobre nós a tua fúria. Porque querer mesmo nós não quer, não. Mas nós vamos jogar ele na água. Nós vamos jogar os Jonas na água. E eles, mesmo contra a sua vontade, jogaram Jonas na água. E aí a história os irmãos conhecem. O mar cessou, a tribulação passou, foi acalmada a tempestade, veio um tempo de abundância na vida daqueles homens, trazendo para hoje, muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por lutas, dificuldades, sabe, ataque do inimigo das nossas almas. E muitas vezes a própria palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra o inimigo da nossa alma. E muitas vezes a gente está passando por essa fase difícil, e a gente pensa assim: Senhor, meu barco, sabe, não vou dar conta, eu não consigo chegar em terra firme. Mas nessa noite eu quero declarar para você que está nessa tempestade, que o Senhor Jesus é o teu Deus, e Ele pode, e Ele vai te ajudar nessa noite. Você pode dar glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o nosso barco, Jesus Cristo é o nosso refúgio, Jesus Cristo é a nossa fortaleza nas horas da angústia. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá discernimento para que possa fluir em nossas vidas o amor de Deus. Muitas das vezes a gente se depara com essa mesma situação de Jonas, fugindo. Muitas vezes eu até falei para minha esposa, falei: meu bem, eu me acho tão frágil, tão pequeno, tão pobre, tão pecador, porque a obra de Deus, ela é maravilhosa, ela é grande, ela é grandiosa, e eu sou tão pequeno diante da obra do Senhor Jesus. E muitas vezes, irmão, a gente se acovarda. Você deixa de falar do amor de Deus no seu trabalho, você deixa de falar do amor de Deus na sua faculdade, você deixa de falar do amor de Deus dentro do ônibus. Lá que mora em Oswaldo contou um testemunho dele muito bonito, que falou do amor de Deus no ônibus. E a gente se acovarda igual Jonas. Muitas vezes a gente foge da presença, da face do Senhor Jesus, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, mesmo tendo ouvido Deus falar com você, mesmo tendo ouvido a voz do Senhor Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento para me contar um breve testemunho. Muitas vezes, irmão, teve uma época da minha vida, 27 anos atrás, eu estava com a esposa no hospital, com meu filho
doente, e Deus chega 3 horas da tarde e fala no meu ouvido assim, falou assim: Antônio Andrade, vai lá no hospital, tira teu filho de lá, porque senão ele vai morrer. Falei: mas como assim? Meu filho está doente. Quem está doente precisa de quê? Pastor, hospital, tem que ir no hospital. Meu filho estava doente, meu filho estava igual aqueles meninos da África, só o couro e o osso, daquele mesmo modelo, não estou exagerando não, daquele mesmo modelo. Deus fala dentro do meu ouvido, fala assim: tira ele de lá, porque senão ele morre. Sabe, Deus falou comigo dentro do meu ouvido, uma voz nítida, clara, sabe, sem nenhuma dúvida. Sabe o que eu fiz no primeiro momento? Eu falei: não, está errado, não, essa voz não, está errado, tudo está errado, o menino está hospitalizado, está tomando sangue, está tomando suco na veia, está tudo certinho, ele vai ficar bom, está errado, essa voz não é para mim não. O que eu fiz? Me acovardei, igual o Jonas, ouvi, mas não obedeci. Não demorou 30 minutos, Deus fala de novo: vai lá e tira o teu filho, porque senão ele morre. E naquele momento, da terceira vez que ele falou comigo, tomei uma decisão de tirar meu filho lá do hospital. Agora você imagina só um contexto atribuloso. Está lá eu com a mulher tomando conta daquela criança com 2 anos e 4 meses, a criança só um couro e osso, sendo dedicada, e eu chego com a junta de médicos e falo assim: eu vou tirar meu filho daqui, porque Deus falou comigo. Que Deus? Como é que o médico vai entender isso? Como é que o médico vai entender que Deus mandou tirar o menino dali, daquela situação? E eu falo assim: doutor, eu vou tirar ele, queira o senhor ou não, porque eu estou aqui para obedecer a voz do Senhor Jesus. Ele falou assim: você não tira, porque eu tiro, não tira. E fiquei para aquela demanda lá. Eu falei: doutor, é o seguinte, se você quiser chamar a polícia, o senhor vai chamar a polícia, porque eu vou tirar o menino e já fui catando ali o que foi daquelas bolsas de sangue e soro, e juntei ele assim, com pano, com tudo, e coloquei nos meus braços e saí de corredor adentro com ele. Tudo isso obedecendo a voz do Senhor Jesus, o contrário daquilo que eu acreditava, irmão. É o contrário daquilo que você acredita. É assim que Deus trabalha na vida do cristão. É o contrário daquilo que você acredita. Sabe, Deus não faz um negócio tudo redondinho, não. Deus prova os seus, para que depois da prova ele seja aprovado por ele. E está eu naquele corredor com aquela criança e puxando na mão daquela mulher. E aí o médico viu que não ia ter jeito e falou assim: não, peraí, então, peraí, senta, vou chamar a enfermeira-chefe, eu vou trazer um laudo aqui, você vai assinar, e depois que você assinar, você leva o seu filho, porque aí essa criança não tem 24 anos de vida, essa criança vai morrer, você vai ser acusado de assassinar o seu filho. Eu estou falando para você, é sério, você vai ser acusado de matar o seu filho. Você vai tirar ele daqui? Eu vou tirar ele daqui. Você tem certeza que você vai pagar esse preço? Eu vou pagar esse preço. Porque quem está falando, quem falou, não foi o Senhor. Quem falou para mim que ele vai morrer aqui dentro foi o médico dos médicos. E eu vou obedecer. Trouxeram aquele papel para mim enorme. Uma folha amarela lá, com tanto eu assinei meu nome lá, por extenso, várias vezes, umas 4 ou 5 vezes. E daí eu tirei meu filho e levei ele para casa. À noite eu levei o culto de quinta-feira, pastor, e aí contei a história para o pastor, o que tinha acontecido durante aquele dia. O pastor me chamou aqui na frente, colocou uma cadeira para mim, outra para ela, e aí perguntou para a igreja: tem algum médico aqui? Tem algum médico aqui? Ninguém falou nada, não tinha médico. E aí ele falou assim: então é o seguinte, o médico dos médicos está neste lugar, nesta noite. Essa criança, ela está afastada da morte. Eu estou com um laudo na minha mão, diz que essa criança não tem 24 horas de vida, mas aquele que crê que Deus pode salvar, que Deus pode curar, que Deus pode ressuscitar, vem aqui na frente e nós vamos orar. E eu creio que o meu Deus é fiel o suficiente para curar ele. A igreja inteira levantou, a gente oramos, e naquele momento o culto tinha acabado de começar.
estava começando, era um culto de quinta-feira, 2 de lembro, culto da vitória. A igreja estava lotada, o culto tinha acabado de começar, e na medida que nós acabamos, foi mais ou menos 30 minutos de oração ali, intensa. Criança com 2 anos, 3 anos, falaram uma língua estranha naquele corredorzinho aqui. Saíram colocando o microfone na boca das crianças, as crianças falando em língua estranha. Naquele momento, depois de 30 minutos de oração, o pastor levantou, tomou o microfone e falou assim: todo mundo para casa. Todo mundo para casa. Passou mais um culto? Não, o culto já terminou. Todo mundo para casa. Deus fez o que tinha que fazer aqui nessa noite. Você está liberado. Amém. E todo mundo para casa. E aqui nós levantamos. Pastor Valdo. 1 mês e 15 dias depois, eu estou passando com ele numa cadeira. Os irmãos lembram daquela cadeirinha que a gente colocava no guidão do Monarcão? Você lembra? Colocava assim? De fio. Eu estou passando com ele aí, eu lembrei, estou passando de frente ao hospital. Aí eu lembrei, eu falei: cheguei lá, tinha uma filha enorme, irmão. Está tudo dentro daqui, viu, irmão? Pode ficar tranquilo. Isso é para a edificação da igreja. O testemunho, ele edifica a igreja, edifica o seu povo. Seu testemunho é fortíssimo. Aconteceu comigo, sofri na pele isso daqui. Eu não desejo para o pior dos meus inimigos uma situação dessa. Isso porque eu me contei que 24 dias eu tinha sepultado o mais velho. 24 dias antes disso acontecer, eu tinha sepultado meu filho mais velho. Eu tinha sepultado ele, 2 anos e 4 meses, eu tinha sepultado. Isso estava acontecendo com ele, com o meu segundo filho. Então isso aconteceu com isso, era de edificação da igreja. E eu passei lá, tinha aquela multidão de gente. Aí eu encostei. Lembrei, né? Eu encostei a bicicleta. Falou: só um minutinho aqui, eu só estou dizendo aqui, só um minutinho. É só para o negócio comer. Eu estou falando de tal aí. Ele disse: tá, não, só um minutinho, só para falar com ele. Não vou ficar na fila, não. Só por um momentinho. Não, pode passar. E eu cheguei lá, botei aquele moleque em cima da mesa do médico. E aquele moleque, rapaz, parecendo um gongo de coco, sabe, todo enrugado, sadio, saudável, sabe, já agarrou logo o óculos do médico, já agarrou logo na pulseira dele, e já derrubou os papéis que tinha lá. Disse: rapaz, mas esse rapaz está mal. Não, ele é assim mesmo, ele é desse modelo, ele é forte. O senhor lembra desse caboclinho aqui? Ele disse: não estou lembrado não. O que é que aconteceu com ele? Um milagre. Aí eu contei a história com o médico pediatra. Naquele momento, o médico baixou a cabeça diante dessa história. O médico baixou a cabeça, encheu os olhos de lágrima e olhou para mim e falou assim: meu irmão, isso que aconteceu com o seu filho foi um milagre, e eu sou ateu. Nessas horas, irmão, ninguém é ateu. Isso aconteceu comigo. Você acha que aqueles caras, aqueles marinheiros lá do barco lá, que eram muitos ateus, você acha que naquelas horas todo mundo adorou alguma coisa, porque o barco ia afundar, sabe? O barco estava afundando, todo mundo adorou, todo mundo teve que segurar em alguma coisa, porque o barco estava realmente afundando. Aleluia. Acontece que aqueles marinheiros, diante do que foi dito por Jonas, diante da situação daquele momento, com a misericórdia tremenda de Deus, aqueles homens temeram ao Senhor dos Exércitos. Deus nunca faz uma coisa com muito propósito. Deus faz a coisa, sempre tem 2 ou 3 ou mais propósitos, porque Deus é Deus. Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na quantidade que Ele quiser. Deus é Deus. Fica firme nas mãos desse Deus, porque assim, eu tenho certeza que essa sua caminhada, ela nunca vai ser em vão, porque o Senhor, Ele nos garantiu essa vitória, e nós temos certeza, plena convicção, que estamos no caminho certo. Naquele momento, os homens temeram a Deus. Aqueles homens, houve convenção naquele barco ali, Fabrício. Houve convenção naquele barco ali, pastor Aleixo. Com certeza aqueles homens, eles deixaram seus ídolos de mão, eles entenderam a mensagem,
eles viram, presenciaram o milagre acontecendo ali, depois daquele homem ser jogado lá nas águas, e as águas imediatamente ela cessou, virou uma bonança, o mar virou um lago sereno, bonito, céuzinho azul maravilhoso, a tempestade ela foi embora, ela cessou naquele momento, e naquele momento ali os homens acreditaram, falaram assim: olha, com certeza, como o Fabrício falou hoje, a questão do santinho, com certeza naquele momento aquele santinho foi jogado fora, falou assim: olha, eu estou com minha vida inteira adorando esses deuses, mas nunca vi acontecer o que aconteceu hoje. Então daqui para frente, de hoje em diante, eu quero servir verdadeiramente ao Deus de Jonas. E eles fizeram sacrifício ao Senhor Jesus, porque ali houve convenção naquele barco, aquele pessoal foi salvo, o Evangelho de Cristo ali ele foi pregado de uma maneira não tão convencional, mas com certeza foi o suficiente, tinha que ser daquele jeito, para que aquelas vidas pudessem ser alcançadas pelo amor de Deus. Então, ao contrário de muitas pregações de Jonas, que todo mundo já conhece, o peixe enorme que engoliu ele passou 3 dias lá, eu quero relatar para os irmãos esse contexto por trás da história. Jonas foi, em um determinado momento, maldição para aqueles homens, mas depois da sua ficha, quando cai, depois que ele entende o mover de Deus, depois que ele entende o poder de Deus, ele volta-se a Cristo, Cristo abraça ele novamente, e o Evangelho de Cristo é pregado, e almas foram resgatadas naquele momento ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, meus amados, meus irmãos, a história que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nesta noite é essa, a história de edificação. Ela foi rematada com esse testemunho que aconteceu comigo. Os irmãos, fiquem firmes. Muitas vezes a gente ouve, a gente se emociona com as histórias faladas, com o testemunho contado, e muitas vezes você chega no irmão e fala assim: ei, irmão, já tomou uma decisão? Vamos aceitar Jesus hoje? O que é que a gente faz? Muitas vezes a gente se acovarda e fala assim: não, a história foi até bonita, o testemunho foi bem contado, foi até bacana, mas hoje não, deixa, né? Então é o seguinte, nesta noite, o que eu aprendo com Jonas, nesta noite, é que nós somos sim chamados por Deus, temos que ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, mas eu acredito em mais nesse poder desse Deus maravilhoso, que nem o pecado de Jonas, nem a desobediência de Jonas foi capaz de impedir, de barrar a salvação daqueles marinheiros. Olha que é um navio, os historiadores afirmam que tinha mais de 100 pessoas naquele barco, e eu acredito que essa salvação se estendeu, não foi para os marinheiros que estavam ali não, muita gente ouviu essa história, porque todos estavam no mesmo barco, todos estavam ali para afundar, todos, sem exceção. Podia ser o capitão, podia ser o marinheiro, a cozinheira, a camareira, mas todos iam naufragar, juntamente com Jonas. E a palavra de Deus chegou ao coração daquele povo, e eles foram resgatados. E nessa noite vocês têm essa mesma oportunidade. Meu querido, se você que está nos visitando nessa noite não tomou sua decisão e quer tomar uma decisão de servir a esse único Deus verdadeiro, de fazer parte dessa geração santa que vai morar no céu, você está com a oportunidade de erguer sua mão. Tem obreiros aqui capacitados para orar por você, para escrever. Deus vai escrever o seu nome com letras douradas no livro da vida. É nesta noite, esta palavra de edificação para essa casa, que Deus venha te abençoar ricamente nesta noite. Eu agradeço a oportunidade, peço perdão, peço desculpa pelo meu dialeto não tão bem expressado, mas essa é a palavra, essa é a simplicidade que o Antônio Andrade fala do amor de Deus. Pastor Valdo, Deus abençoe. Eu agradeço desde já. Eu
gostaria que os irmãos colocassem pé para nós fazer uma oração. E você, que essa palavra tocou no seu coração nesta noite, você está com a oportunidade de se dirigir até a frente, e nós vamos orar por você nessa noite, e o seu nome, com certeza, vai ser escrito no livro da vida. Tem alguém que não é crente nessa noite aqui nessa reunião? Tem alguém? Só para a gente saber. Você não precisa, olha, não é por força, nem por violência, a gente só quer orar por você, nós estamos aqui para isso. Se você quiser aceitar Jesus, se você quiser um concerto com Deus, esse é o momento. Vem até a frente, eu vou te dar 30 segundos para você se dirigir até aqui, para nós orarmos por você e o seu nome ser escrito no livro da vida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o corpo de obreiro que esteve aqui na minha retaguarda, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Se não tem, que Deus conceda ao irmão uma outra oportunidade. Vamos orar a Deus. Amado Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, por esse momento ímpar, Senhor, na vida do teu povo aqui nessa casa, Pai. Em nome de Jesus, eu quero já colocar nas tuas mãos, Senhor Jesus, toda expedência, Senhor Jesus, aquilo que não te agrada, que possa ser quebrado nesta noite. Senhor, toma nas tuas mãos o teu povo, Senhor Jesus, traz cura para o teu povo nesta noite. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.